TV Amperne, Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, atento à sua missão constitucional de fiscalizar os serviços de relevância pública, implantou o Centro de Apoio às Promotorias de Justiça da Saúde em março de 2013, por força da Lei Complementar Estadual número 471/2012, com o objetivo de potencializar a tutela ministerial, judicial e extrajudicial na defesa do direito fundamental à saúde pública, especialmente no interior do Estado. O CAOP Saúde tem a missão de apoiar as promotorias de justiça com atribuições na defesa de saúde pública, por meio de orientações gerais e, em casos concretos, encaminhamentos de material técnico, articulação interinstitucional, vistorias nos equipamentos sanitários, realizações de audiências públicas, cursos e treinamentos para membros e servidores, enfim, toda e qualquer atividade que incremente e qualifique o trabalho do Ministério Público em defesa do direito à saúde e do próprio SUS. Está no ar mais uma edição da TV Amperne, o programa da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante: saúde. E sobre esse tema, eu converso com a promotora de justiça Kalina Filgueira, que é coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Saúde, o conhecido aqui no Ministério Público como CAOP Saúde, não é isso, doutora? Exato. Seja bem-vinda ao nosso programa. Quais são os projetos que estão em andamento aqui no CAOP Saúde que dão esse apoio às promotorias do interior do Estado? Bem, nós temos alguns projetos assim de grande relevância e impacto social, né? Eu cito, em primeiro lugar, o Transformando Destinos, que não é exclusivo do CAOP Saúde, né? Nós temos vários CAOPs envolvidos, como cidadania, como criminal, agora de inclusão, infância e juventude. Mas também nós temos o reordenamento do parque de hospitais em nosso estado. Então, nós temos esse projeto que implica em quê? Implica em visitas a esses hospitais, né, tentando dar mais resolutividade desses serviços para a população, né? Então, assim, nós visitamos, nós fazemos inspeções, nós damos todo o apoio aos promotores dos locais em que estão instalados esses hospitais, né? Nós temos alguma atuação, inclusive acompanhando audiências públicas, acompanhando audiências judiciais, no caso de já estar judicializada a questão. Enfim, nós damos todo esse apoio, né, para tornar o sistema, né, ou então essa assistência hospitalar de uma forma mais ordenada e mais organizada em nosso estado. Quais são as suas expectativas aí ao longo dessa gestão, dessa nova gestão? Bem, as expectativas são as mais positivas e promissoras possíveis, né? A gente está dando continuidade a um trabalho que já iniciou a coordenadora anterior, doutora Yara, que foi que iniciou esse projeto, por exemplo, de reordenação, mas a gente pretende ampliar para outros projetos, né? E um deles, por exemplo, é a defesa da atenção básica, né? Que vem como um projeto que provavelmente será lançado a nível nacional, essa mobilização em defesa da atenção básica, além de outros projetos que serão discutidos com o planejamento estratégico e com a nova gestão. Aconteceu recentemente um encontro nacional, não é isso? Com esse tema, fala um pouquinho para a gente a respeito desse encontro que a senhora participou. Exato. Nós tivemos na última quinta-feira, né, dia 29 e 30, em Brasília, na Ação Nacional em Defesa da Saúde, que foi um evento promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, né, através das suas comissões, a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais e a Comissão de Planejamento Estratégico, buscando justamente uma atuação estratégica de todo o Ministério Público, né, buscando uma unidade e integração para determinados projetos e uma atuação, né, dessa atuação integrada, essa atuação coordenada em todo o Ministério Público. E um dos temas tratados foi justamente o lançamento de uma semana de mobilização em defesa da atenção básica, né, diante de um contexto, né, de
restrição de gastos públicos, né, pela emenda constitucional 95, né, em que haverá provavelmente redução de investimentos em certas políticas públicas, né, mais frágeis, como no caso da saúde. Então, foi um evento bastante profícuo em que foi debatido, né, uma forma de atuação do Ministério Público mais resolutiva nessa área para impactar ou reduzir, né, os danos possíveis com relação a essa redução de gastos, né, ou de investimentos. Eu diria nem redução de gastos, mas uma redução de investimentos em certas políticas públicas, né, consideradas essenciais, como no caso da saúde. Com certeza toda a população brasileira vai precisar, e mais do que nunca, do apoio, né, isso da fiscalização do Ministério Público diante desse cenário que a senhora mesmo falou, de redução, né, de investimentos, principalmente numa área tão sensível que é a área da saúde do nosso país. Exato. Então, nós também discutimos um relatório com itens mínimos para uma fiscalização e uma inspeção em unidades básicas de saúde. Será um projeto onde implica em várias ações, né? Uma atuação voltada para isso, como também uma fiscalização em relação aos instrumentos de gestão, né? Então, para que haja uma conexão entre esses instrumentos de gestão. Quais são esses instrumentos? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? O Plano Plurianual, o Plano Anual de Saúde, né? Para que haja uma conexão desses instrumentos de gestão, principalmente com o planejamento, né? E assim a gente poder buscar o gasto mínimo em saúde, mas também uma eficiência desse gasto, né? Que ele seja feito, realizado o gasto com mais eficiência possível, né? Doutora, de que forma, assim, na prática, o Ministério Público atua? Nós temos alguns instrumentos para fazer isso, né? Então, nós podemos abrir inquéritos civis, procedimentos administrativos para iniciar essa investigação e buscar junto às secretarias e aos órgãos que detêm essas informações, informações para que a gente possa instruir esses inquéritos e esses procedimentos, né? E também submeter a análises de perícias. A gente também pode buscar uma articulação de outros órgãos fiscalizadores, como por exemplo o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, né? Como também a gente pode buscar aqui internamente, inclusive uma articulação com o Ministério Público que atua na área do patrimônio público, se houver algum desvio, por exemplo, de recursos de empregados na saúde. Então, assim, há uma série de medidas que o Ministério Público dispõe, né, de instrumentos, como, por exemplo, recomendações, né, e os instrumentos jurídicos em si, que são as ações civis públicas, né, os termos de ajustamento de conduta, visando, né, a ajustar certas condutas do gestor, né, de acordo com a lei, para que traga mais eficiência nesse gasto com saúde, né? E assim poder haver uma qualidade nos serviços prestados à população nessa área. Sobre a atenção básica, o Ministério Público aqui localmente no Rio Grande do Norte já atua nessa área? Sim, nós temos uma atuação bastante intensa nessa área, na atenção básica no interior do estado, que vamos dizer assim, a principal nível que é ofertado à população no nível do SUS é a atenção básica, principalmente no interior do estado. E nós contamos também com uma linha de apoio que é justamente a visitas e inspeções em unidades básicas de saúde, em que é bastante solicitado pelos promotores do interior. Então, nós temos uma equipe técnica preparada, capacitada, nós temos inclusive relatórios de inspeção, né, tipo um checklist, né, em que nós buscamos os itens mínimos, investigar tanto a questão estrutural daquela unidade básica, como também a oferta de recursos humanos, os medicamentos que ali estão. Diante dessa nova realidade, né, de menos recursos para a área da saúde, não é isso? Exato, que é bastante preocupante, eu diria que não só, né, para a saúde, que é uma área bastante sensível, mas também em relação a outras políticas públicas relevantes e mais sensíveis, eu diria, para o nosso país de tantas carências, né?
Ok, doutora, obrigada. Eu conversei com a promotora de justiça, Kalina Filgueira, que é coordenadora do CAOP Saúde. Doutora Kalina, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu é que agradeço. E a TV Amperne de hoje vai ficando por aqui. Eu encontro com você no próximo programa. Até lá! TV Amperne, Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.